Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao vivo numa conexão online conversando com o deputado federal pela União Brasil, deputado federal por Canoas, ex-prefeito Luiz Carlos Busato, que nos recebe aí no meio da agenda turbulenta para a gente falar de um projeto muito importante que ele apresentou na semana passada agora no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, o 2092 de 2025, que propõe proibir a veiculação de publicidade das bets, um assunto importante. Seja bem-vindo, obrigado por conversar com a gente, deputado. Já nos explica como é que é esse projeto, o que ele prevê. Bom, esse projeto é uma preocupação, Vanderlei, que eu tenho tido aí nos últimos tempos, sobre o que está acontecendo em matéria de apostas, né? A gente tem percebido, apesar de toda a regulamentação que o governo do estado, do governo federal promoveu agora, reduzindo o número de empresas que estavam trabalhando nessa questão das apostas, mas mesmo assim, o que a gente tem visto aí é uma avalanche de propagandas, rádio, televisão, jornal, enfim, todos os lugares. Não tem um santo dia que tu não consiga, que tu não tenha contato, ou através da rede social, ou através do jornal, ou através da televisão, rádio, da questão das bets. Hoje tu liga a televisão, eu ontem estava em casa, fazendo um relax, vendo televisão, assistindo futebol. E é bet para todo quanto é lado, é bet disso, bet aquilo. Agora tem uma tal de MGM, agora que entrou também, que está tomando conta da. Isso aí tem ocasionado, né? É só a gente olhar o que está acontecendo, ocasionado um esvaziamento e um endividamento, principalmente da classe média pobre. Uhum. Né? O pessoal fica com a esperança, acaba assistindo na televisão, é ídolo de televisão, é ídolo de futebol, fazendo propaganda. Ó, eu aposto aqui, ganhei tanto. E os caras começam a apostar. E o jogo, o Vanderlei, é semelhante a cigarro e bebida. É um Né? Tu vício, né? começa a fumar. É vício. Tu É vício. começa fumando um cigarrinho. Eu me lembro que eu, quando era jovem, comecei a fumar com 14 para 15 anos, que havia a minha mãe fumando, e de vez em quando ia lá na carteira dela, roubava um cigarrinho e ia fumar escondido. E logo em seguida, demorou aí um ano fazendo essas safadezinhas assim de criança, acabei viciando no cigarro, tio, né? Bebida é a mesma coisa, a gente vê aí Uhum. em que estado que as pessoas ficam dependentes do cigarro, da bebida, e o jogo é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um amigo meu que vai seguidamente a Brasília, ô Vanderlei, que ele tem uma casa de apostas na frente do hotel. E ele começou a ir ali naquela casa de aposta, é jogo de pôquer, tal, é uma casa de aposta mesmo que tem em Brasília ali. Uhum. E ele começou a ir lá, e eu me lembro que ele começou nos primeiros dias, ele disse: "Não, fui lá, perdi 30 pila". E foi indo. Esta semana ele teve lá em Brasília e teve um dia lá que ele perdeu R$ 700. R$ 700. Olha, de 30, Aumentou. a régua dele agora está em R$ 700. Uhum. E eu disse para eles: "Olha, fulano, tu não sei se tu já percebeu, nos primeiros dias que nós conversamos, tu jogava 30, 40 pila, agora tu já está apostando 700, ganhando 1.000, perdendo 500, daqui a pouquinho tu está jogando 3, 4, 5 mil reais". Ele se bate, sabe que é verdade, eu estou me apercebendo que eu estou acabando perdendo o fio, né, do bom senso. Vai indo aos Então, pouquinhos, né? é. É. Então, e não é só eu que estou preocupado, viu? Eu estava vendo uma declaração do técnico do Flamengo, o Davi Luiz, Exatamente. falando que ele não faz propaganda para Bet, porque ele acha que isso é um mal, é um vício. Graças a Deus que tem gente consciente, né? E, e é só nós olhar aí as manchetes que aparecem toda hora de pessoas se Sim. endividando, né? Isso está comprovado, né?
Então eu me atrevi a montar um projeto. Esse projeto, na verdade, ele não proíbe o jogo, eu não tenho essa pretensão. Se eu pudesse, até faria isso, mas não tenho esse tamanho todo. Mas o que que eu estou propondo aqui? Que a gente iguale as bets Uhum. a o jogo, a propaganda de cigarro Cigarro e e bebida. bebida, né? Se Encarando não realmente proibir, como um problema de saúde pública, né? Não entrando no mérito do exa jogo, mas entrando não na parte econômica, enfim, mas na parte da saúde exatamente, pública. exatamente. Uhum. Ou se não proibir total, pelo menos que estabeleça um horário, como é o caso das Uhum. bebidas hoje, que é só num horário noturno e lá, né? Para evitar que as crianças, porque isso é um mal que está atingindo crianças, jovens, adolescentes, é, é, donos de casa, enfim, toda Perfeito. geral. É esse o Perfeito. projeto. Perfeito, perfeito. Quero te parabenizar, acho muito importante. Nós aqui no Timoneiro, não, por exemplo, no grupo Timoneiro, nós não prospectamos bets, enquanto toda a imprensa faz isso. E eu sou um Isso. crítico dos comunicadores que falam disso abertamente, como se fosse uma coisa de diversão, como se fosse assim, ir na padaria e voltar, como se fosse É, brincadeira, né? Acho que isso é um é. assunto muito sério, destrói muitas famílias, muitas Não, tem vidas. coisas, tem coisas, viu, Vanderlei, que Eu até converso aqui com o Paulo Marcelo, que é um colega nosso aqui do partido. Ele tem uma bronca também com uma outro tipo de propaganda que aparece lá no Pretinho Básico, que é Uhum, as casas de prostituição, que também fazem propaganda. também. Que também acho errado também, porque isso também não é uma coisa que tem que incentivar, né? Mas, Exatamente. enfim, É, é, daí focam na plataforma, dizendo que a plataforma não é o problema, né? Mas de certa é, forma, e é visto por muita criança. Deputado, muito muito. obrigado. Sei que não vai ser fácil passar isso, né? Mas só em É, levantar o debate, eu acho que já é importantíssimo. é uma missão quase impossível, Vanderlei, mas a gente É, vai levantar essa bandeira aí, viu? tá bom. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, um abraço. Um abraço.